Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico que vai gerar aqui e agora uma profunda mudança em sua vida. Pense nesse sentido. Vozes vindas do céu. Segunda parte. Você vai agora prestar bastante atenção nessas próximas palavras. Você vai começar a entender. Deus abriu as portas do céu para você. Que tal pensar nesse sentido? Você vai gostar e vai ficar feliz. Você está sentado nessa cadeira, nesse sofá, na minha frente. Pode ver o meu rosto e as minhas mãos. Ouve o som da minha voz e sabe que eu vou levar a palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus até você. Qualquer decisão que vai tomar na vida, você toma baseado no que está vendo, ouvindo, sentindo. Olhe para dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Leia e ouça a voz de Deus em Cristo Jesus. E enquanto você faz isso, pode sentir uma transformação. Você vai começar aqui e agora a andar como um príncipe diante dos homens e diante de Deus. Pense nesse sentido. Acredite que grandes benefícios advirão para você. Você, aqui e agora, pode deixar a mente aberta para ouvir vozes vindas do céu. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado,
em ti me alegro. A Bíblia ainda diz, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, a ele ouve. A Bíblia diz, e eu acredito, vozes vindas do céu. Ouça e ande agora nesse mundo como um príncipe. Andar com Deus não significa em clausura ou isolamento, mas em intimidade com o Filho de Deus, Cristo Jesus, mesmo vivendo no mundo de pandemia global. Você já parou para pensar nesse sentido? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 12, versículos 27 a 30. Palavras de Cristo. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: o anjo lhe falou. Respondeu Jesus Cristo e disse: Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Você começou a aprender vozes vindas do céu. Preste bastante atenção nessas próximas palavras. Veja aqui e agora. Com que finalidade Deus deu o tríplice testemunho acerca do seu Filho, Cristo Jesus? O primeiro testemunho de Deus no Jordão foi acerca da filiação eterna de Cristo Jesus. A Bíblia diz: Tu és o meu filho amado. Pense comigo. Cristo Jesus, Filho bendito de Deus, o nosso Salvador e Messias, não veio ao mundo como os patriarcas, os profetas, ou mesmo como os apóstolos, como meros filhos
de homens. Cristo Jesus é o Filho do Deus eterno. Ele é Deus coigual, coeterno e consubstancial com Deus Pai. Ele, Cristo Jesus, é 100% Deus e 100% homem. Ele, Cristo Jesus e o Pai são um. Ele, Cristo Jesus, é o Verbo eterno, pessoal e divino. Eu agora fico imaginando, antes de iniciar o seu ministério, Cristo Jesus foi ungido como eterno e divino Filho de Deus. Você consegue entender? Vozes vindas do céu. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir agora. O segundo testemunho de Deus no Monte da Transfiguração foi com a finalidade de que seus discípulos o ouvissem. Pense comigo. O propósito de Deus é que eu e você podemos ouvir os ensinos de Cristo Jesus e seguir a sua doutrina. Pense mais uma vez comigo. As palavras de Cristo Jesus são palavras de vida. Um dia, o apóstolo Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavra da vida eterna. Você vai começar a entender vozes vindas do céu. Eu sou otimista. Deus vai te conectar com uma vitória tão grande que você vai vencer e transcender qualquer obstáculo e sofrimento. Deus vai te surpreender. Você acredita? Vozes vindas do céu. É ótimo para você. Veja aqui e agora o testemunho que o apóstolo São Pedro deu dessa experiência da transfiguração. Está registrado na Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 a 19. A Bíblia diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos
esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, estando nós atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pense nesse sentido. Na Bíblia, a palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus, você encontra um poder indescritível da graça de Deus. Vozes vindas do céu. Pense comigo. O terceiro testemunho de Deus no templo foi um testemunho do sucesso da obra de Cristo Jesus. A Bíblia diz em João 12, 28: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorificarei e ainda o glorificarei. A Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus veio ao mundo satisfazer a justiça de Deus e revelar o seu amor e glorificar Deus Pai. Como você se sente ao saber que você é um filho amado de Deus? Você sabe e deve ouvir Deus e andar nessa terra como um príncipe diante de Deus e dos homens. Vozes vindas do céu faz bem para você. Pense comigo. Essas três vozes confirmam o tríplice ofício de Cristo Jesus. João Batista veio pregando o reino de Deus. Ele disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Pense nesse sentido. Na primeira ocasião, Cristo Jesus foi proclamado em seu batismo como a cabeça de um novo reino, o reino de Deus. Cristo Jesus foi apresentado como rei. Você consegue imaginar cada detalhe? Pense comigo. Na segunda ocasião, na transfiguração, a voz do céu disse: a ele ouvi. Assim, Deus estava
apontando Cristo Jesus como profeta. Na terceira ocasião no templo, Cristo Jesus foi apresentado como sacerdote. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, estava no meio dos sacerdotes, no templo, onde os sacrifícios eram oferecidos. Ele, Cristo Jesus, oferece a si mesmo como sacrifício perfeito, orando para que o seu sacrifício glorificasse Deus Pai. Ele, Cristo Jesus, o Messias, recebeu o testemunho que Deus tinha sido glorificado nele e ainda seria glorificado novamente. Pense comigo. Qualquer decisão que vai tomar na vida, você toma baseado no que está vendo, ouvindo e sentindo vozes vindas do céu. Você já começou a aprender. Eu fico imaginando, veja aqui e agora, como o tríplice testemunho de Deus foi dado. O primeiro testemunho no Jordão, quando Cristo Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus Pai falou. A obediência de Cristo Jesus à vontade e ao propósito de Deus Pai abriu o céu para nós. Pense nesse sentido. Nossas orações podem agora ascender a Deus e todas as bênçãos podem descer para nós, sobretudo o Espírito Santo desceu para ficar eternamente conosco. Você já parou para pensar nesse sentido? A obediência de Cristo Jesus, identificando-se conosco e satisfazendo toda a justiça de Deus, abriu o céu para nós. A obediência de Cristo Jesus, cumprindo os propósitos de Deus Pai, em se tornar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, abriu o céu para nós. Com a ajuda da Bíblia, a palavra de Deus, você pode fazer muitas coisas. Pode gerar uma fé sobrenatural em sua vida em Cristo Jesus. Vozes vindas do céu faz bem para você. Pense nisso. O segundo testemunho, no Monte da Transfiguração, o céu não se abriu. A voz de Deus veio da nuvem. A Bíblia diz em Lucas 9:35: saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele
ouvir. Pense comigo. Aquela nuvem era uma representação da mediação de Cristo Jesus. Quando Deus fala, Ele pode falar como falou no Sinai. Houve trovões e relâmpagos. O monte tremeu e fumegou, e o povo temeu. Agora, podemos ouvir a voz de Deus com deleite. Agora, Deus fala conosco em Cristo Jesus, o seu bendito Filho. A mediação de Cristo Jesus é o meio que Deus nos fala. Você consegue imaginar cada detalhe? Vozes vindas do céu. Faz bem para você. Eu fico imaginando o terceiro testemunho no templo. Veio uma voz do céu. João 12, 28, a Bíblia diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouve apenas a voz do céu. A glória de Deus se manifesta completamente na vida e morte de Cristo Jesus. Você sabe. Eu fico imaginando no Jordão, a voz de Deus foi a apresentação de Cristo Jesus como a essência do Evangelho. Preste bastante atenção nessas próximas palavras. Os pais da igreja diziam da seguinte maneira: se você quer ver a Trindade, deve ir ao Jordão. Podemos ainda dizer: se você quer ouvir o Evangelho, imagine o Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Lucas 3, 22. O Evangelho é Cristo Jesus. Deus tem todo o prazer em Cristo Jesus. Pense comigo aqui e agora. Quando você está em Cristo Jesus, Deus tem todo o seu prazer em você. Isso é o Evangelho. Quando o pecador entrega-se a Cristo Jesus, entrega sua alma para Cristo Jesus, ele está em Cristo Jesus. Deus tem nele todo o seu prazer. Ele é justificado. Deus não se deleita em você por causa dos seus méritos, obras ou virtudes. Deus se deleita em você por causa de Cristo Jesus. Vozes vindas do céu.
faz bem para você. Você vai gostar. Veja aqui agora como o tríplice testemunho de Deus foi dado. No Monte da Transfiguração, temos apenas o Evangelho, mas a ordem do Evangelho. A Bíblia diz: ouçam-no. Pense comigo aqui agora. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, disse o apóstolo São Paulo. A salvação vem pelo ouvir, não ensinos de homens, não doutrinas de homens, mas ouvir Cristo Jesus. E eu fico imaginando, lá estavam Moisés e Elias, mas a ordem foi dada do céu: ouçam a Cristo Jesus, o meu Filho amado. Cristo é maior do que Moisés e Elias. Ele, Cristo Jesus, é o Salvador. Fora de Cristo Jesus não há salvação. Vozes vindas do céu, faz bem para você. Pense nesse sentido. No templo temos não o Evangelho ou os preceitos do Evangelho, mas o resultado do Evangelho. A Bíblia diz: eu já o tenho glorificado e ainda mais o glorificarei, disse Deus Pai a Cristo Jesus. É através do Evangelho que Deus Pai é glorificado. Deus tem glorificado o seu nome através do Evangelho e ainda o glorificará. Isso deve nos motivar a proclamar esse glorioso Evangelho de Cristo Jesus, como Cristo Jesus estava fazendo no templo. Você já começou a aprender. Veja aqui agora as circunstâncias em que o tríplice testemunho de Deus foi dado. Veja o que precisa ver. Ouça vozes vindas do céu. Em cada uma das ocasiões que Deus Pai falou, Cristo Jesus, Deus Pai falou em cada uma das ocasiões que Deus Pai falou a Cristo Jesus, seja no Jordão, seja no Monte da Transfiguração, seja no templo, Cristo Jesus estava orando. A oração era a alma do ministério de Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, orou e o céu abriu. Ele, Cristo Jesus, orou, seu rosto resplandeceu. Ele, Cristo Jesus, orou, Deus Pai o glorificou. Eu fico imaginando, se você quer ouvir o testemunho interno de Deus de que é filho dele, você precisa conhecer a intimidade de Deus através
da oração. Se você quer ouvir a voz de Deus, precisa primeiro alçar sua voz ao céu. Pense nisso, vozes vindas do céu. Em cada uma das ocasiões, pense nesse sentido, em cada uma das ocasiões, o sofrimento expiatório de Cristo Jesus foi colocado diante dos seus olhos. No Jordão, Cristo Jesus, se identificou conosco e foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias falam para Cristo Jesus da sua partida para Jerusalém, sob o Calvário, a cruz. No templo, Cristo Jesus estava na semana da sua morte. Cristo Jesus, já estava com a sua alma angustiada. Estava no limiar do Calvário. Você consegue entender como você se sente nesse sentido? Vozes vindas do céu faz bem para a sua alma. Em cada uma das ocasiões que Cristo Jesus recebeu a voz de Deus Pai, Cristo Jesus, estava honrando o Pai. No batismo, Cristo honrou o Pai pela obediência. No Monte da Transfiguração, Cristo Jesus, honrou Deus Pai pela vida devocional de oração. No templo, Cristo Jesus, honrou o Pai pela sua entrega à morte. Eu fico pensando aqui agora, se eu e você queremos ouvir a voz de Deus, e se queremos que Deus seja honrado em nossas vidas, precisamos obedecer a Deus Pai. Precisamos ter intimidade com Deus Pai e precisamos oferecer nossa vida para a realização dos propósitos de Deus Pai. Fez sentido para você? Como você se sente nesse momento? Pense comigo. Devemos receber o testemunho que Deus dá acerca de seu próprio Filho, Cristo Jesus, com firme convicção. O homem de Nazaré é o eterno Filho de Deus, Cristo Jesus. O Filho de Deus é o Salvador do mundo. Cristo Jesus, é o caminho para a salvação e não há outro. Se Deus Pai nos ordenou a ouvir a Cristo Jesus, devemos ouvi-lo com profunda reverência. Ouvir sua palavra, seus preceitos e seus mandamentos com deleite, com alegria,
e, sobretudo, com incondicional obediência. Devemos ouvir a Cristo Jesus com alegre confiança. Se Deus Pai enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para ser o nosso substituto, representante, Salvador, Senhor, devemos confiar nele, Cristo Jesus, de todo o nosso coração, nossa alma e nossa mente, e descansar aqui e agora nossas almas em seus braços eternos. Deus, em Cristo Jesus, abriu as portas do céu para você. Ouça a sua voz. Que tal você entregar aqui agora a sua alma, a sua vida para o Filho de Deus, Cristo Jesus? Somente Cristo Jesus satisfaz completamente qualquer pessoa que se entrega a Ele. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Vozes vindas do céu, faz bem à sua alma. Ouça a voz de Cristo. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.